Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos responder às perguntas mais frequentes dos usuários de transporte por ônibus da cidade do Rio. Desde o acordo firmado com a Prefeitura e o Ministério Público, em maio de 2022, passamos a compartilhar com os nossos ouvintes e seguidores diversas melhorias realizadas no setor ao longo desse ano. Mais de 500 ônibus já foram colocados em operação, mais de 70 linhas retornaram, 75% da frota está refrigerada e começamos a receber ônibus com tecnologia Euro 6. E todos esses avanços geraram aí algumas dúvidas. Por isso, no programa de hoje, vamos responder alguns dos questionamentos que recebemos através das nossas mídias sociais. Para dar início à nossa conversa, vamos responder uma ouvinte do nosso podcast que nos enviou o seguinte questionamento. Sou moradora da Zona Oeste, mas circulo de ônibus por toda a cidade. Já vi uma melhoria em outras regiões, mas percebo que, especialmente aqui na Zona Oeste, ainda é necessário que muitos investimentos sejam feitos para que o serviço melhore. Por que isso acontece? Existe alguma previsão de melhora? Bom, que bom que você constatou já essas melhorias que foram possibilitadas pelo acordo firmado com a Prefeitura e o Ministério Público. Repetindo aquilo que eu falei na introdução, nós já colocamos mais de 550 ônibus novos no sistema ao longo desse ano e mais ônibus novos estão chegando aí. Isso faz com que haja uma renovação considerável da frota e com que a gente consiga aí uma idade média bem menor. Essa idade média menor traz benefícios porque os ônibus necessitam de menos manutenção, esses ônibus novos aí operam por um bom período sem fazer um barulho, sem nada. Então, a gente está conseguindo dar uma qualidade maior. De fato, na Zona Oeste, existem algumas regiões em que a gente ainda não conseguiu, os consórcios não conseguiram ainda uma renovação tão grande quanto outras áreas da cidade. Por quê? Dentro dos próprios consórcios, existem linhas que sofrem uma concorrência muito maior, por exemplo, do transporte clandestino. Então, elas não conseguem ainda ter o nível de investimento necessário por conta dessa concorrência, por conta da situação que as empresas passaram durante a crise. Algumas empresas foram mais afetadas do que outras pela crise anterior ainda à pandemia. Durante a pandemia, em algumas regiões, isso piorou bastante. Nós temos hoje, infelizmente, ainda 11 empresas que estão em recuperação judicial dentro do sistema. Então, não há uma uniformidade na capacidade de investimento em renovação de frota de todas as empresas. Mas o que acontece? Há um esforço muito grande de todas as empresas e todos os consórcios para conseguir atender essas demandas. Repetindo o que eu falo sempre, nenhuma empresa tem um ônibus mais velho porque quer. Todas as empresas, se pudessem, só teriam ônibus com, no máximo, aí 2, 3 anos de idade, como já foi no passado aqui na cidade do Rio de Janeiro. E é um trabalho muito grande para isso ser recuperado. Esse acordo feito com a Prefeitura e o Ministério Público já ajudou bastante, porque no primeiro momento deu condição às empresas de sobreviverem, de continuarem em operação. Muitas já vinham em recuperação judicial, repetindo, outras já tinham paralisado as atividades. E a gente hoje, graças a isso, vem recuperando o setor. Ainda há muito o que ser feito, realmente. Estamos em diálogo constante com a Prefeitura da cidade do Rio, através da Secretaria Municipal de Transportes, e estamos num esforço muito grande para poder oferecer cada vez mais qualidade do serviço que é prestado. E chama atenção mais uma vez, regiões como a Zona Oeste, em que há muito transporte clandestino, deixam as empresas no atual modelo de remuneração ainda sem condições de realizar o investimento em frota que gostariam, mas esperamos que melhoras sejam apresentadas aí brevemente. Uma outra pergunta aqui bem interessante sobre operação. Por que vocês não voltam com a linha 394? Ela faz muita falta para nós. Qual é o critério que vocês utilizam para decidir qual linha volta ou não? Bom, então, aqui nesse momento, repetindo o que já foi falado em outras edições, hoje quem faz todo o planejamento
das linhas que vão operar, da quantidade de viagens, do atendimento que é feito à população, é a Secretaria Municipal de Transportes. Ela tem por base todo o carregamento de passageiros que é feito, toda a demanda existente, considera todas as solicitações que são feitas através das reclamações no 1746, ouvindo aí as associações de moradores, ouvindo vereadores que representam aí as suas bases eleitorais. Então, eles têm uma ideia de todas as demandas que existem. E eles é que fazem esse planejamento. Então, se alguma linha específica, como a 394, por exemplo, ainda não voltou à operação, é porque certamente estão sendo oferecidas alternativas para atender esse passageiro, não necessariamente com a volta específica dessa linha. Então, na prática, o que é que a prefeitura demandou primeiro? Hoje já são mais de 73 linhas que retornaram à operação, linhas e serviços, já foram colocados aí mais de 500 ônibus a mais na rua em operação, e tudo isso já tem feito diferença. Ao todo, salvo erro, são 626 pontos de ônibus que não eram mais atendidos, alguns bairros não tinham mais linha de ônibus regular nenhuma em operação e hoje voltaram. Então, a prefeitura priorizou voltar a atender toda a malha viária que estava desatendida e agora está trabalhando para atender casos mais pontuais. Mas é importante dizer, repetindo, já são mais de 70 linhas que voltaram a operar e mais de 500 ônibus a mais em circulação na rua. E a prefeitura está atenta a isso, a secretaria, eles têm conversado bastante com os consórcios, isso é um diálogo permanente, para que os serviços possam voltar a ser restabelecidos. Não há uma garantia de que todas as linhas vão retornar, até porque o sistema vem sendo racionalizado, vem sendo feita uma recuperação do BRT também pela prefeitura, que todos estão vendo, então a tendência é que todo mundo seja atendido. E agora, com as novidades, com a nova bilhetagem eletrônica, com a mudança no sistema de remuneração que a prefeitura está prevendo implantar no ano que vem, certamente serão feitos mais estudos aí de racionalização, de integração, será inaugurado o BRT Transbrasil, em breve o BRT Transoeste vai voltar também a ter uma operação mais qualificada, como já houve no Transcarioca e no Transolímpico. Então, eu acho que a expectativa é muito boa. Então, se algumas linhas não voltarem, certamente estão cobertas por outras linhas que já estão em operação. Então, dando prosseguimento, uma outra usuária aqui perguntou, pelo meio do nosso Instagram, se com esse novo cartão, que eu citei agora há pouco, o Jaé, e acabando a caixa preta, que é um item que nós vamos falar sobre isso também, se todas as linhas paradas vão voltar. E pergunta também até que dia ela pode utilizar o Rio Card. Bom, vamos começar falando aqui primeiro dessa questão de caixa preta. Não há uma caixa preta, todos os dados já eram disponibilizados para a prefeitura, então ela já tinha esse tipo de informação há muito tempo. Então, pode ser que não fizesse nos governos anteriores, que a secretaria não tivesse efetivamente utilizando os dados que recebiam, mas todos os dados sempre foram disponibilizados da forma que foi solicitado pela secretaria, que é previsto em contrato. Então, essa transparência sempre houve. Então, a gente não vai discutir essa questão aqui, porque são casos já ultrapassados, já não há mais que se falar em caixa preta. E esse novo sistema que vem sendo implementado aí pela prefeitura, recentemente começou a operar no BRT, ainda é uma das consequências do acordo firmado pelos consórcios com a prefeitura e o Ministério Público, em que a operação do BRT, a bilhetagem eletrônica, ficaram, então, por conta da prefeitura. A prefeitura fez uma licitação do sistema e está implantando esse novo sistema de bilhetagem, já é. A previsão da prefeitura é que até o mês de fevereiro do ano que vem, os dois sistemas coexistam, exista o Jaé e exista o Rio Card nos ônibus urbanos, no BRT, no VLT, em todos os meios de transporte municipais, e que, a partir do mês de março, então, só funcione o novo sistema Jaé. Mas isso é uma coisa que vai sendo avaliada aí ao longo do tempo. A implantação começou agora e tudo correndo bem pelo prazo da prefeitura.
essa mudança definitiva de não se aceitar mais o Rio Card seria em março. Mas isso é uma coisa que depende de toda a implantação. Isso, eu acho que a nossa ouvinte pode acompanhar isso aí através da imprensa, pode nos perguntar também através das nossas mídias sociais, mas eu acho que há prazo para isso. E se todas as linhas paradas vão voltar? Então, voltando ao que a gente falou na pergunta anterior, não há uma garantia de que todas as linhas paradas vão voltar, até porque nesse novo modelo de remuneração, certamente a prefeitura vai pegar aquelas linhas que têm 90% do itinerário sobreposto e vai fazer uma racionalização, como já vinha fazendo anteriormente. Então, há todo um sistema novo sendo implantado e o que nós fazemos aqui no Rio Ônibus é colaborar com a prefeitura no máximo que podemos para atender todas as determinações dela. Então, mais uma vez, essa questão de linhas que vão retornar fica por conta aí da prefeitura, que é quem faz toda essa programação. Então, continuando com a nossa conversa, tem mais um questionamento aqui, em especial, que chegou também pelas mídias sociais. Pego o ônibus todos os dias para ir à faculdade e também para trabalhar. Ando em cerca de 6 ônibus diariamente. E nesse trajeto pego alguns em perfeito estado e outras que às vezes já estiveram bons, mas aparecem sujos, com lixo nos bancos, assentos rasgados. Como isso é possível? Vocês não fazem uma fiscalização? Bem, existe sim uma fiscalização diária dentro das garagens. Todo ônibus que chega é varrido, se estiver muito empoeirado também, se passa um pano com produto adequado, passam pelas máquinas de lavar, os ônibus são revisados para ver se tem algum problema mecânico, alguma falha elétrica, se observam também os bancos, se estão em perfeito estado. Só que, infelizmente, é, pelo estado de coisas que alguns ônibus chegam, às vezes, não há tempo de, naquele dia, se tirar, por exemplo, todas as pichações. Muitas vezes pode sair um banco ou outro ainda com problema de estar meio rasgado, descosturado. Mas é feito um grande esforço para que todo dia toda a frota seja colocada em perfeito estado em circulação. Só que, infelizmente, durante o trajeto, o ônibus sai varrido da garagem. Muitas vezes, após a primeira viagem, já está cheio de lixo no chão. Por quê? Porque as pessoas, uma minoria dos passageiros dos ônibus, insiste em jogar lixo no chão, insiste em fazer pichações nos ônibus. Recentemente tivemos ônibus aí que denunciamos até nas nossas mídias sociais, ônibus com uma semana de uso, já com os bancos todos rasgados e quebrados. Por quê? São atos de vandalismo praticados por uma minoria aí, mas que geram um prejuízo muito grande para as empresas. Para ter uma ideia, só as empresas do SPPO, que é o sistema de ônibus comuns, têm mensalmente um prejuízo superior a R$ 1 milhão em reposição de bancos rasgados, vidros quebrados, portas quebradas e arrancadas. Então, tudo isso é bem complicado para conseguir se manter em dia o ônibus como deve. Então, há um esforço muito grande das empresas para todos os dias revisar toda a frota. Infelizmente, às vezes não conseguem. Tem casos até de ônibus em época de praia, em jogos no Maracanã e outros estádios, que são totalmente depredados. Então, acontece que um ônibus desse, às vezes, fica 3, 4, 5 dias fora de circulação até que chegue todo o material e seja reposto. Então, esses atos de vandalismo acabam prejudicando o próprio usuário do ônibus, que é o ônibus que fica sem rodar ou o ônibus que anda sem o conforto necessário. Então, com relação à renovação da frota que vem sendo feito, isso melhora também muito a condição dos ônibus, que aqueles ônibus mais velhos fazem mais barulho, têm uma tendência de enguiçar mais vezes. Então, tudo isso vem sendo feito pelas empresas para melhorar o atendimento. E a gente pede, então, à população usuária. Recentemente fizemos um podcast aí também sobre a questão do convênio firmado pela CEMOV e pelo Rio Ônibus e pelas empresas que operam todo o sistema, com o Disque Denúncia, para que as pessoas entrem em contato com o Disque Denúncia, denunciando aí essas questões de vandalismo para ajudar na conservação desse patrimônio. Um exemplo, mais uma vez, é o que a prefeitura vem fazendo aí com relação ao BRT também. Colocaram ônibus novos para rodar
e no primeiro dia já rasgaram bancos, arrancaram portas, quebraram vidros, entendeu? E a prefeitura está fazendo uma campanha também que nós acompanhamos. Temos que acabar com vandalismo nos ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Vandalismo vai desde quebrar um para-brisa até fazer um rabisco lá com canetinha, cortar um banco, quebrar uma porta USB. Tudo isso são atos de vandalismo que prejudicam os próprios usuários do sistema. E agora, para a gente finalizar, temos uma pergunta do Luiz Guilherme, que é do canal Transporte Zona Oeste, que volta e meia está em contato conosco aqui com várias perguntas sobre a questão do transporte na cidade. Então, essas perguntas que a gente passou de pessoas das mídias sociais, de ouvintes do podcast, ele também já andou perguntando para a gente, e ele tem um canal muito interessante no YouTube, no Facebook também, falando sobre transporte. E ele me mandou uma pergunta que a gente achou bem interessante reproduzir aqui. Qual o papel, qual a importância da empresa hoje em todo esse processo de renovação do transporte coletivo, de denúncia do que acontece no transporte coletivo? É, qual é o que esse agente proporciona aí em termos de discussão e de proporcionar melhorias e debates e tudo? Bom, para o Luiz Guilherme e para outros que têm a mesma pergunta. O papel da imprensa ele é fundamental em todo esse processo, porque a imprensa atua como uma espécie de porta-voz da população, trazendo aí os seus pleitos, suas reclamações, as suas necessidades para a mídia. Então, quando alguém faz uma reclamação com a imprensa, quando a imprensa faz uma reportagem sobre determinado bairro, determinada linha que não vem rodando bem, ou mostra um ônibus, às vezes, pingando água no teto, chovendo dentro do ônibus, e isso serve de ponto de partida tanto para o pessoal da prefeitura que trabalha com a questão do planejamento, tudo, quanto para as próprias empresas. Olha, são centenas aí de casos em que a imprensa denuncia um ônibus com o banco rasgado, ou com o vidro quebrado, rodando, ou com um pneu careca, alguma coisa disso. Cada vez está mais raro, mas quando denuncia, a empresa, na mesma hora, vai lá, recolhe o ônibus, procura fazer aí o serviço. A prefeitura também, quando está faltando uma linha, falta ônibus aqui, certamente ela prioriza analisar essa questão para poder atender na hora, mas eu acho que acima desses fatos pontuais, do ônibus que não passa, da linha que demora e tudo, eu acho que o papel da imprensa é levantar discussões sobre que mobilidade urbana nós queremos para a nossa cidade, como deve funcionar o transporte público, como devem funcionar os demais atores que operam dentro do sistema, que nível de qualidade que se quer para tudo isso e é, discutir aí, juntando o Ministério Público, a Justiça, a Prefeitura, que é o poder concedente, os concessionários, consórcios, chamando também a sociedade civil organizada, chamando aí os técnicos do setor, as universidades, os fóruns que debatem essa questão, falando também com outros modais, não apenas com ônibus, mas com metrô, trem, VLT, BRT, com as vans que operam, infelizmente, a maioria clandestinamente, mas reunir todo mundo à mesma mesa e a imprensa também participar desse debate para a gente definir aqui, mais uma vez, o que a gente sempre fala. Que transporte público a gente quer para a nossa cidade? Que mobilidade a gente quer para a nossa cidade? Como ela pode ser implementada e quem vai pagar essa conta? Porque, insistimos, transporte público de qualidade, assim como saúde pública, educação pública, segurança pública de qualidade, são obrigações do Estado e demandam grandes volumes de recursos. Então, para que a gente tenha um transporte público aí por ônibus, por trem, por metrô, por qualquer modal de qualidade, é necessário que ele tenha recursos para investimento em mão de obra, investimento em frota, em qualidade da informação. E de onde virão esses recursos? Então, essa é uma discussão que está rolando hoje em todo o país. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vem aqui no nosso podcast sempre discutindo isso, aqui no podcast, em todos os conselhos, comitês, fóruns que a gente participa, e a imprensa, mais uma vez,
tem um papel importante ao divulgar essa questão para a população como um todo. Eu acho que o transporte é muito mais do que o ônibus que atrasa, ou do que o farol que está queimado, ou alguma coisa assim. Eu acho que o transporte tem que ser visto no viés da mobilidade urbana, de que cidade a gente quer, como ela deve funcionar com qualidade, proporcionando aí uma vida melhor para quem mora, para quem trabalha, para quem estuda, para todo mundo que vive e que passa pela cidade. Então, eu acho que a imprensa tem esse papel fundamental. Eu acho que a nossa imprensa tem cada vez mais desempenhado um lugar de ser um fórum de debate, de ouvir ambas as partes e de realmente propor soluções, ou pelo menos propor o debate, já que ela não é responsável pelas soluções, mas propor esse debate em alto nível, que é o que tem sido feito pela grande imprensa, pela grande mídia, e também por esses blogs, por esse pessoal que trabalha com a informação mais a nível localizado, como o pessoal da Transporte Zona Oeste, por exemplo. Então, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Foram 5 questões selecionadas aqui de nossos ouvintes e clientes, e a gente continua falando. Mandem suas perguntas pelas nossas mídias sociais, mandem para o nosso podcast, que nós vamos aqui oportunamente responder a todas. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento e também para compartilhar com quem você quiser. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.